No final de 2022, engenheiros saíram para uma inspeção planejada da ponte Blossom Narrows. Este objeto havia sido aberto apenas alguns meses antes e era considerado a principal conquista da cidade de Port Blossom. A inspeção era padrão. Com um scanner ultrassônico, verificavam a integridade dos pilares de concreto. Normalmente, tais exames transcorrem tranquilamente e raramente mostram algo sério. Mas desta vez, o aparelho registrou uma estranheza. Dentro da 7ª coluna refletiu-se um vazio com uma inclusão densa. À primeira vista, isto podia ser um defeito de fundição ou lixo de construção esquecido. Para excluir riscos, os engenheiros decidiram abrir o local. Os trabalhos foram realizados à noite, sem imprensa e sem testemunhas. Quando a ferramenta começou a quebrar o concreto, o som mudou. Ao invés de uma resposta densa, veio uma ressonância surda. Depois de alguns minutos, na fenda formada apareceu um pedaço de tecido. Primeiro pensaram que eram restos de material de embalagem, mas logo ficou claro. Dentro da coluna havia uma pessoa. A extração levou várias horas. Após a identificação, não restaram dúvidas. Na coluna estava Ava Miller, que constava como desaparecida desde outubro do ano anterior. Seu desaparecimento, então, foi considerado uma fuga de casa e o caso gradualmente foi para o arquivo. Nesta etapa, a polícia obteve uma resposta direta à principal pergunta: onde ela esteve todo esse tempo? Mas junto com isso, se abriu um novo nível de mistério. Ava estava na estrutura já depois que sua vida se interrompeu. Isso significa que alguém intencionalmente a escondeu dentro do pilar. Exatamente a partir deste momento, o caso da categoria desaparecidos passou para uma nova investigação. Os investigadores retornaram aos eventos daquela mesma noite de outubro, quando Ava desapareceu, e começaram a verificar todos que então estavam perto dela. Ava Miller. Em Port Blossom, seu nome era conhecido por muitos, mas não era conhecida como vítima de um caso ruidoso, e sim como fonte de problemas. Na pequena cidade, onde atos alheios imediatamente se tornam tema de conversas, seu comportamento se destacava. Ela não se encaixava nos limites habituais, e exatamente por isso chamava a atenção. Normalmente, durante o dia, Ava podia ser encontrada no centro da cidade, com fones de ouvido, com música pesada no telefone e com um ar habitual de distanciamento. Ela usava jaquetas pretas, se adornava com anéis e pulseiras massivos e pintava os olhos de tal forma que os professores repetidamente faziam observações. Os adultos a chamavam de teimosa e difícil, mas para os colegas ela parecia livre e independente. Seus dias consistiam de conflitos simples, mas constantes. Em casa, discussões eternas. Os pais tentavam controlar. Ela resistia. As questões eram sempre as mesmas. Onde você esteve? Por que voltou depois do toque de recolher? Para que você precisa deste rapaz? Especialmente agudo estava o tema de seu relacionamento com Léo, alguns anos mais velho que ela. Os adultos não confiavam nele. Consideravam que ele a puxava para o lado errado. Mas Ava via isso de outra forma. Quanto mais os pais proibiam, mais forte ela se apegava a ele. Na escola, tudo se repetia em outra forma. Os professores viam que ela era inteligente, mas ao mesmo tempo demonstrativamente ignorava as regras. Faltas, respostas sarcásticas, indiferença enfatizada às aulas. Os colegas percebiam isso como parte de sua imagem. Ela não tentava agradar, e ao contrário fazia tudo para se destacar. E para muitos isso parecia força. Todas essas características criaram ao redor dela uma certa imagem. Quando Ava declarava aos pais: "Vocês não me verão mais", ninguém levava isso a sério. Isso era um roteiro habitual, conflito, palavras altas, saída demonstrativa e inevitável retorno depois de 1 ou 2 dias. Os pais se cansavam, os vizinhos suspiravam, os professores ignoravam. Ninguém considerava suas ameaças reais. Por isso, quando em outubro de 2021 ela realmente foi embora e não voltou, os primeiros dias ninguém entrou em pânico. Os pais se dirigiram à polícia, mas mesmo lá não viram bases especiais para medidas urgentes. A versão oficial soava simples: rebelião adolescente, fuga de casa, desejo de começar uma nova vida na cidade grande.
Ainda mais que Portland ficava apenas a 1 hora de viagem, e muitos realmente consideravam que exatamente para lá ela poderia ter ido. Mas o que parecia mais um ato no drama familiar habitual, naquela noite se tornou o ponto de não retorno. Discussão, batida de porta e desaparecimento. A partir deste momento, o mundo normal, no qual Ava era parte das discussões cotidianas, deixou de existir. Exatamente então começou uma nova etapa, a investigação oficial de seu desaparecimento. Vocês nunca mais me verão. Esta frase Ava atirou aos pais no auge da discussão. Naquele momento ela soou como uma ameaça usual, familiar a cada família onde as relações chegaram ao fim. Ninguém deu significado especial a essas palavras. Na casa já estavam acostumados às réplicas altas, batidas de portas e emoções turbulentas. Mas agora, quando sabemos como tudo terminou, essas palavras adquirem um peso completamente diferente. Naquela noite, tudo começou com uma cena banal. Os pais novamente tentavam limitar sua comunicação com Léo. Ele era mais velho, não tinha trabalho fixo e causava desconfiança nos adultos. A conversa rapidamente se transformou em acusações e gritos. Ava não queria ouvir nenhum argumento. Ela vestiu a jaqueta, pegou a mochila e, sem se virar, se dirigiu à saída. A porta bateu tão forte que na casa por alguns segundos pairou o silêncio. Os pais trocaram frases curtas. Cada um esperava que tudo se repetisse pelo roteiro antigo. Normalmente ela voltava depois de 1 ou 2 horas. Às vezes mais tarde, mas sempre voltava. Desta vez as horas passavam e em casa continuava vazio. Primeiro os pais tentavam manter a calma. O tempo se arrastava lentamente. 10 da noite, 11, meia-noite. A cada minuto a tensão crescia. A raiva gradualmente dava lugar à ansiedade. Eles ligavam para seu telefone. As chamadas eram recusadas ou não passavam. Olharam no quarto. Na mesa ficou uma revista aberta. Na cama, uma jaqueta largada. Nas caixas de som tocava música baixo. Tudo parecia como se ela tivesse saído apenas por 1 minuto. Às 2 horas da manhã ficou claro. Esta não era mais uma rebelião. Nem os amigos, nem Léo sabiam onde ela estava. À noite a cidade dormia, as ruas esvaziavam sob a chuva, e a probabilidade de que ela voltasse sozinha caía rapidamente. Os pais não esperaram amanhã. A ligação telefônica ao plantão da polícia se tornou o ponto de partida da nova realidade. A partir deste momento, Ava Miller oficialmente constava como desaparecida. Seus pertences pessoais ficaram em casa. Não havia contato com amigos. E o roteiro habitual, sair e voltar, não funcionava mais. Exatamente aqui começa a primeira fase da investigação. Os policiais deviam descobrir. Diante deles estava mais uma fuga de casa ou algo muito mais perigoso. Quando a denúncia chegou à polícia, os investigadores imediatamente se apoiaram na versão mais simples. Fuga de casa. Aos seus olhos, isso parecia lógico. Conflito com os pais, palavras altas na despedida, porta fechada. Nas cidades pequenas, tais histórias se repetiam com muita frequência para serem percebidas como algo fora do comum. O carro patrulha saiu para a rodovia 101, a estrada que levava ao norte, a Portland. Lá, frequentemente pegavam carona aqueles que queriam partir sem plano e sem bilhete. A inspeção foi superficial. A lanterna deslizava pela beira da estrada, tiravam fotos de marcas de pneus e raras pegadas de sapatos. Uma foto guardaram no caso. A pegada de uma bota massiva perto de uma saída de cascalho. A foto foi arquivada na pasta, mas naquele momento não despertou nos investigadores nenhuma associação. Apenas mais um rastro entre dezenas de outros. Depois começou o trabalho de rotina. Verificaram as estações de ônibus. Nem os caixas, nem os motoristas se lembravam de Ava. Enviaram consultas aos distritos vizinhos, mas a resposta em todos os lugares foi a mesma. Nenhuma coincidência. Os policiais ligaram para seus amigos e conhecidos. A maioria dizia a mesma coisa. Sim, ela frequentemente ameaçava que iria embora. Provavelmente finalmente fez isso de verdade. Paralelamente, interrogaram Léo. Ele parecia tenso.
respondia confusamente. Dizia que andou pela cidade para se acalmar, mas não havia provas diretas de seu envolvimento. O telefone foi registrado em outro bairro e testemunhas confirmavam que o viram lá naquela noite. Naquele momento, a polícia decidiu não se aprofundar. Para a cidade, tudo isso também não foi um choque. As conversas nas lojas e postos de gasolina se resumiam a uma coisa. Foi embora e fez certo. Voltará quando quiser. Diante dos pais, a ansiedade se acumulava visivelmente, mas os que estavam ao redor rapidamente se acostumaram com a ideia de que Ava, em algum lugar, começou uma nova vida. Depois de algumas semanas, as buscas intensivas cessaram. Não se encontravam rastros. As pistas terminavam. O caso de Ava Miller migrou dos ativos para o arquivo. Uma pasta comum com número e anotação seca desaparecidos. Assim terminou a primeira etapa, formal, quase sem resultado. Mas exatamente este rastro arquivado, a foto solitária da pegada da bota na saída de Cascalho, com o tempo se tornou a pista-chave que levou a investigação a um novo círculo. Em histórias semelhantes, sempre há uma figura sobre a qual em primeiro lugar recai a suspeita. Em Port Blossom, esta pessoa acabou sendo Léo, o namorado de Ava, um pouco mais velho, com reputação de não confiável, sem trabalho fixo, com círculo duvidoso de conhecidos. Para os pais, ele há muito era a causa de todos os conflitos em casa. Para os vizinhos e conhecidos, aquele mesmo rapaz que desviou Ava do caminho. E quando exatamente depois da discussão com ele ela foi embora na noite e não voltou, o quebra-cabeça se montou muito, obviamente. Os investigadores não escondiam. Léo parecia o suspeito ideal. Ele foi o último que viu Ava viva, e isso automaticamente o fazia centro da atenção. O interrogatório foi conduzido nos primeiros dias. Nos protocolos se conservaram os depoimentos. Léo afirmava que depois da discussão simplesmente andou pela cidade de carro. Explicava isso dizendo que queria se acalmar e arejar a cabeça. Mas as evidências trabalhavam contra ele. As câmeras na saída da cidade não registraram seu automóvel. O horário exato ele confundia. Nas lembranças constantemente se confundia. Mudava detalhes. Ora dizia que esteve na periferia, ora afirmava que passou por conhecidos, cujos nomes não mencionava. Para os policiais isso parecia suspeito. O interrogatório continuou por horas. Faziam as mesmas perguntas esperando pegá-lo numa mentira. Léo ficava nervoso, mordia os lábios, frequentemente pedia água. As perguntas diretas respondia evasivamente. Seu álibi? Andou sozinho pela cidade. Parecia muito conveniente e ao mesmo tempo não confirmado. Mas ao mesmo tempo não havia provas diretas contra ele. No telefone encontraram vestígios de atividade, chamadas e sessões de internet que faziam ping de torres em uma parte completamente diferente da cidade. Várias testemunhas casuais depois confirmaram que viram seu automóvel perto da zona industrial aproximadamente no momento em que Ava desapareceu. Ele não podia fisicamente estar em 2 lugares ao mesmo tempo. No entanto, a sombra da suspeita não se dissipou. Para os pais de Ava, Léo permanecia culpado. Aos olhos dos vizinhos, ele era o principal suspeito, qualquer que fosse o status oficial do caso. Ele continuou vivendo na cidade, mas agora carregava um estigma. Na rua captava olhares, conversas pelas costas. Todos sabiam. Ele foi interrogado, e muitos acreditavam que mesmo assim escondia a verdade. Para a polícia, a situação parecia sem saída. Eles podiam chamar Léo repetidas vezes, pressioná-lo com perguntas, esperar por um erro casual. Mas sem evidências encontradas e sem o próprio fato da descoberta de Ava, eles não podiam oficialmente apresentar acusação contra ele. O caso congelou. Léo permaneceu em liberdade, mas sob observação não oficial. Assim passou mais de 1 ano. E todo esse tempo, o nome de Léo aparecia nos arquivos da investigação como a principal, mas não confirmada pista. A situação mudou apenas quando a ponte Blossom Narrows revelou seu segredo e a cidade pela primeira vez recebeu evidências reais. Quando a coluna foi aberta, todos os presentes tiveram o mesmo pensamento. Ava estava dentro durante a fundição. Exatamente isso explicava sua postura, sua posição na massa de concreto.
E muitos estavam certos. Ela sufocou sob a camada de cimento. Mas esta versão desmoronou no momento em que chegaram as primeiras conclusões do legista. Em seus pulmões não havia vestígios da mistura de cimento. Isso excluía a variante viva. Ela chegou dentro da estrutura já sem sinais de vida. A análise posterior deu fatos ainda mais concretos. Os especialistas estabeleceram a causa exata: forte golpe na cabeça. O trauma era incompatível com a vida e por tempo coincidia com a noite do desaparecimento, em outubro de 2021. Coincidência estava excluída. Exatamente naquela noite, sua vida se interrompeu. O relatório removeu a última esperança de casualidade. Isto não foi acidente, não foi fuga, mas ação intencional. Mas as conclusões dos especialistas não se limitaram a isso. Nas mãos de Ava se conservaram danos característicos, pequenos arranhões e vestígios de luta. Na jaqueta encontraram fibras de luva de trabalho de tipo industrial raro. Os especialistas enfatizavam: isto não é tecido doméstico, mas material especial, usado na construção. Mais um detalhe: sob as unhas ficaram partículas de poeira de cimento e lixo de construção. Tudo isso ligava diretamente seu desaparecimento ao objeto Blossom Narrows. Além disso, no relatório chamavam atenção à ausência de sinais de deslocamento prolongado. Isso significava que a tragédia aconteceu perto da própria construção. O corpo não foi transportado a grandes distâncias, foi entregue ao objeto imediatamente após o acontecimento. Para os investigadores, isso se tornou a virada-chave. Agora estava claro. O culpado conhecia a construção por dentro, entendia o processo e tinha acesso lá mesmo à noite. Para a cidade, as conclusões do relatório foram um choque. Um ano todos viveram com a ideia de que Ava fugiu para Portland ou Seattle. Os pais, embora não acreditassem até o fim, eram forçados a ouvir conversas dos vizinhos sobre rebelião e fuga. Agora se revelou que desde o início se tratava de crime, e que este criminoso andava entre eles, possivelmente todos os dias passava por perto em seu caminhão de trabalho. Após a publicação do relatório, o caso novamente se tornou prioritário. O grupo investigativo voltou aos materiais de arquivo, levantou listas de todos que trabalhavam no objeto naquela noite. Sob verificação, caíram dezenas de sobrenomes: concreteiros, mestres, motoristas. Cada um começou a ser chamado para interrogatório, conferir depoimentos com dados telefônicos e cronograma de turnos. De caso comum de desaparecido, a história se transformou em investigação de assassinato. E agora a polícia já não procurava uma fugitiva, mas calculava aquele que na noite de outubro de 2021 a trouxe à construção e escondeu no concreto. Exatamente isso se tornou o ponto de partida da nova onda de interrogatórios e busca do verdadeiro suspeito. A lista de 34 sobrenomes chegou à mesa dos investigadores no início de dezembro de 2022. Estes eram todos que na noite do desaparecimento de Ava oficialmente se encontravam na construção da ponte Blossom Narrows. A lista incluía trabalhadores braçais, concreteiros, motoristas, mestres de turno e supervisores. Cada um deles podia se revelar a figura-chave. O problema consistia em que entre dezenas de pessoas semelhantes era preciso encontrar a única agulha no palheiro. Os interrogatórios iam um após o outro. Os trabalhadores eram convidados à delegacia, sentados em uma pequena sala com paredes cinzas e faziam as mesmas perguntas. Onde vocês estavam na noite de 14 de outubro de 2021, com quem trabalhavam, o que viram? As respostas se repetiam quase palavra por palavra. Trabalhei o turno, fui para casa. Nada de incomum notei. Não havia ninguém estranho no canteiro. Os investigadores fixavam cada frase, mas nos protocolos se construía um quadro monótono. Às vezes conseguiam se prender a pequenas discrepâncias. Alguém disse incorretamente o horário de chegada do caminhão betoneira. Alguém confundiu o sobrenome do mestre. Alguém falou sobre o tempo diferentemente do colega. Mas tudo isso não saía dos limites da memória humana comum. O quadro geral parecia uniforme. E quanto mais iam os interrogatórios, mais forte parecia que o caso novamente chegaria a um beco sem saída.
Mas a atenção atraiu um detalhe que no início parecia insignificante. Um dos trabalhadores, Frank Kowalski, de 52 anos, declarou que chegou ao objeto no horário, como sempre. Suas palavras soavam seguras, mas os documentos da portaria mostravam outro. Sua marca estava 20 minutos atrasada. Na construção, onde se fixava cada entrada, tal discrepância parecia estranha. Os investigadores começaram a esclarecer. Kowalski mudava as explicações. Primeiro falava sobre engarrafamento, depois afirmava que simplesmente confundiu o horário, mais tarde, que possivelmente esqueceu de se registrar na portaria imediatamente. Mas quanto mais se justificava, mais visivelmente ficava nervoso. A voz se tornava mais áspera, as respostas mais curtas, ele evitava contato visual. No fundo de dezenas de depoimentos uniformes, quase estéreis, exatamente sua reação se destacava. Os outros trabalhadores respondiam calmamente, repetindo detalhes habituais do turno. E Kowalski se confundia, se corrigia e como se tentasse esconder o próprio fato do atraso. Para os investigadores, isso se tornou o primeiro sinal de que diante deles não estava apenas mais um construtor comum. 20 minutos. Um período curto de tempo. Mas exatamente tais intervalos acabam sendo decisivos. Onde estava Kowalski nesses minutos? Por que tentava esconder o atraso? E principal, para que uma pessoa que não tem nada a esconder começaria a se confundir nas explicações? A partir deste momento, seu nome deixou de ser um dos 34 sobrenomes na lista. Ele acabou marcado com marcador vermelho nas pastas dos investigadores. Frank Kowalski se transformou em figura que precisava ser observada atenta e longamente. E exatamente aqui, a investigação começou a adquirir contornos concretos. A polícia passou da verificação geral dos trabalhadores ao desenvolvimento direcionado de uma pessoa específica. Enquanto os investigadores analisavam os interrogatórios dos construtores, os criminalistas continuavam o trabalho silencioso, mas minucioso. Na mesa do laboratório estava a jaqueta preta de Ava, encontrada junto com ela dentro da coluna de concreto. Externamente nela não havia nada de incomum. Vestígios de cimento, dobras endurecidas, ferragens que sobreviveram à fundição. Mas sob o microscópio se abriram detalhes que o olho nunca captaria. O especialista notou várias fibras estranhas presas no tecido na altura do ombro e antebraço. Eram fios finos, azul brilhante, que claramente não pertenciam à própria jaqueta. O primeiro passo foi verificar a composição. A análise espectral mostrou fibras sintéticas, super resistentes, usadas na produção de luvas de proteção de alta durabilidade. Tais produtos custavam caro e eram aplicados não no dia a dia, mas em objetos industriais. À primeira vista, a descoberta parecia uma descoberta. As fibras indicavam contato com pessoa que trabalhava com as mãos e usava meios profissionais de proteção. Mas quando os investigadores solicitaram dados da empresa construtora, o quadro ficou mais complexo. Exatamente tais luvas eram distribuídas a todos os funcionários da construção da ponte. Cada um dos 34 que entraram na lista tinha-as no conjunto padrão de equipamentos. Resultou uma situação dupla. Por um lado, a polícia teve uma ligação física real entre Ava e o canteiro. Agora podia-se dizer firmemente. Ela não casualmente acabou na coluna de concreto. Seu contato com os trabalhadores se confirmava materialmente. Mas por outro lado, as evidências indicavam um grupo inteiro de uma vez. As fibras podiam pertencer a qualquer um dos funcionários. A evidência estreitava o círculo, mas ainda não permitia apontar o dedo para uma pessoa específica. Para a investigação, este foi um momento decisivo. Um ano o caso ficou no arquivo como saída voluntária, sem uma única pista direta. Agora a prova estava em mãos e ela dizia uma coisa. Ava não simplesmente desapareceu em algum lugar da cidade. Ela acabou na construção e entrou em contato com aqueles que trabalhavam lá na noite de seu desaparecimento. O grupo investigativo mudou a tática. De agora em diante, cada trabalhador era considerado não simplesmente como nome na lista, mas como contato potencial com Ava. Os criminalistas começaram a conferir as fibras encontradas com lotes de luvas que foram compradas em meses diferentes. Paralelamente, os investigadores levantavam cronogramas de turnos.
Esclareciam quem estava perto do pilar número 7 naquela mesma noite. Nos materiais do caso, isso se chamava estreitamento do círculo. Na realidade, exatamente a partir deste momento, a polícia recebeu base sólida para a pressão. Agora se tratava não de suspeitas abstratas, mas de ligação factual entre a vítima e o local específico do crime. E isso significava que os próximos passos seriam direcionados à identificação da pessoa que se aproveitou da construção para esconder suas ações. Diante dos policiais se levantou uma questão que até então parecia quase sem esperança. Como verificar álibi de 34 trabalhadores depois de mais de um ano após os eventos? As pessoas esquecem detalhes, confundem datas, inventam justificativas. Uns sinceramente não se lembravam. Outros, possivelmente intencionalmente, escondiam algo. Cada novo interrogatório cada vez mais se parecia com repetição do anterior. Então os investigadores decidiram renunciar à memória humana e passar para onde a mentira é impossível, para o mundo dos rastros digitais. Os telefones se tornaram sua arma principal. Mesmo quando a pessoa não liga e não escreve mensagens, o aparelho mesmo assim regularmente se conecta às torres, deixando coordenadas. Estes pontos fixam cada deslocamento e, se juntá-los em linha, se constrói uma rota com precisão até o quarteirão. No início de 2023, o grupo investigativo solicitou dos operadores de comunicação um conjunto de dados sobre todos os 34 funcionários da construção que se encontravam lá na noite do desaparecimento de Ava. O que retornou à delegacia parecia uma tabela gigantesca. Dezenas de milhares de linhas com tempo, identificador da torre e coordenadas aproximadas. Para entender esses conjuntos, conectaram especialistas em provas digitais. Eles comparavam cada linha com registros de turnos e rotas dos funcionários. Isso levou semanas. Gradualmente o quadro se esclarecia. A maioria dos trabalhadores não representava interesse. Seus telefones mostravam um comportamento estável. À noite, saída de casa, marca na construção, depois turno noturno. Após isso, retorno para casa. Nenhum salto inesperado de coordenadas, nenhum desvio estranho. Seu álibi se confirmava automaticamente, sem uma única pergunta. Parecia que esta verificação apenas consolidaria o beco sem saída. Mas então um arquivo se destacou dos demais. Os dados sobre Frank Kowalski, concreteiro de 52 anos, não coincidiam com o registro de visitas. Naquela mesma noite, quando Ava desapareceu, seu telefone por 20 minutos deixou a construção. O sinal foi fixado por torres no bairro de residências na periferia da cidade. Apenas uma milha do lugar onde depois testemunhas diziam que viram Ava pegando carona na rodovia. Primeiro, os investigadores verificaram tudo várias vezes. Possivelmente falha, erro do sistema, imprecisão de coordenadas. Mas os dados de diferentes fontes coincidiam. O telefone de Kowalski realmente saiu da zona da construção e se deslocou em direção à cidade, e depois novamente voltou ao objeto. Intervalo: 20 minutos. Exatamente aqueles mesmos 20 minutos sobre os quais ele mentiu no interrogatório, explicando seu atraso. Esta descoberta virou o caso. Suas justificativas anteriores sobre engarrafamento, sobre esquecimento, sobre erro com a marca na portaria agora pareciam mentira intencional. Ele não simplesmente errou, conscientemente escondeu que deixou a construção naquela noite. E principal, a rota do telefone coincidiu por tempo e lugar com os últimos minutos quando viram Ava em liberdade. Para os investigadores, isso se tornou o momento-chave. Um ano a investigação pisava no mesmo lugar. Interrogatórios de trabalhadores traziam apenas histórias repetitivas. A evidência com fibras de luvas permanecia muito geral. Mas agora a polícia tinha um rastro digital real que ligava diretamente Kowalski ao desaparecimento. A análise durou mais algumas semanas. Verificaram suas ligações, mensagens, uso da internet. Na noite do desaparecimento não houve nem ligações, nem sessões ativas. O telefone se movia silenciosamente, sem um único som. Do ponto de vista dos especialistas, isso parecia tentativa consciente de não deixar rastros digitais extras. Agora a polícia tinha tudo necessário para subir a um novo nível. Eles receberam base legal para a busca.
chance de encontrar provas físicas na casa e carro de Kowalski. A investigação não podia mais considerá-lo como um entre muitos. Agora ele era o principal e único candidato que mentiu. Ficou nervoso e estava naquele mesmo lugar onde Ava desapareceu. Esta evidência se tornou o momento decisivo. A investigação, que por anos patinava no mesmo lugar, recebeu um suspeito concreto, e os investigadores, pela primeira vez em muito tempo, podiam agir com confiança e propósito. Adiante restava verificar o que se escondia em sua garagem e no velho picape que ele apressadamente vendeu apenas alguns meses após a tragédia. Antes de concentrar esforços em Frank Kowalski, os investigadores decidiram fechar uma velha questão que se arrastava desde o início. Em cada caso, há uma figura na qual é mais fácil pendurar a culpa. Para Ava, tal pessoa foi seu namorado, Leo Grant. Desde o primeiro dia, exatamente, ele era considerado o suspeito ideal. Mais velho por idade, com reputação de inconstante, no centro da última discussão após a qual Ava saiu de casa. Tudo isso o fazia alvo conveniente para suposições e fofocas. Um ano Leo viveu sob este peso. Na cidade o evitavam, sussurravam pelas costas. Os pais de Ava o olhavam com ódio. Cada novo interrogatório apenas intensificava a sensação de que a polícia tentava apertá-lo. Suas respostas confusas e álibi fraco pareciam motivo para dúvidas. Mas agora a investigação tinha uma ferramenta que podia definitivamente colocar o ponto final. Os mesmos métodos digitais que descobriram Kowalski decidiram aplicar a Leo. A solicitação ao sistema levou alguns minutos. Na tela do computador apareciam fileiras de números e marcas temporais. As torres fixavam cada conexão de seu telefone na noite do desaparecimento. Primeiro os dados pareciam secos e incompreensíveis. Coordenadas, intervalos, frequência de sinais. Mas quando os colocaram no mapa da cidade, o quadro ficou claro. Leo realmente não estava perto da construção. O tempo coincidia até o minuto. No momento quando Ava deixava a casa e se dirigia à rodovia, seu telefone confiantemente brilhava na zona industrial no outro extremo da cidade. Lá mesmo se fixavam seus deslocamentos e depois, quando Ava já havia desaparecido. Os sinais não deixavam chances para dúvidas. Leo fisicamente não podia estar perto dela. Os investigadores verificaram tudo novamente. Compararam depoimentos de testemunhas, verificaram câmeras nas entradas e saídas da cidade. O quebra-cabeça se encaixou. Seu automóvel foi visto na rua. Um casal de conhecidos confirmavam que ele realmente andou pela cidade sozinho. Tudo isso coincidiu exatamente com os dados digitais. No final, o que antes parecia álibi fraco e suspeito se transformou em fato claramente confirmado. Para a polícia, isso se tornou um marco importante. Leo não era mais considerado como figura da investigação. Depois de um ano, as suspeitas foram definitivamente retiradas dele. Para ele, isso significou o fim dos interrogatórios constantes e da sombra eterna que o perseguia desde o momento do desaparecimento de Ava. Para a investigação, isso significou outra coisa. Agora eles tinham apenas um suspeito principal, ligado tanto por evidências quanto por dados digitais. Toda a atenção se transferiu para Frank Kowalski, e à frente ficava o próximo passo. Busca em sua casa e garagem onde podiam se esconder respostas às questões mais importantes do caso. Quando o nome de Frank Kowalski acabou no centro da investigação, os investigadores esperavam ver um conjunto habitual de sinais alarmantes. Normalmente, tais histórias são acompanhadas de lista longa, velhas detenções, reclamações de vizinhos, conflitos com colegas. Mas quanto mais fundo cavavam em sua biografia, mais estranha se tornava a imagem. Kowalski não tinha nada disso. Seu passado parecia assustadoramente limpo, como se ele fosse uma pessoa sem história. Frank nasceu e cresceu em Oregon, recebeu educação média e cedo foi trabalhar na construção. A família o descrevia como calmo, até demais. Na juventude ele não se relacionava com companhias, não tinha problemas com a lei, raramente caía no campo de visão dos que estavam ao redor. Ele nunca teve hobbies. Não se notavam conexões sociais, e isso por si só parecia suspeito.
Ele como se toda a vida existiu como pessoa-função. Chegou, trabalhou, voltou para casa. A vida pessoal se desenvolveu ainda mais secamente. Frank foi casado, mas pouco tempo. O casamento se desfez sem escândalos, sem divisões ruidosas de patrimônio, sem tribunais longos. Após o divórcio, ele ficou sozinho. Morava em casa pequena na periferia de Port Blossom. Os vizinhos se lembravam dele como pessoa silenciosa que não entrava em conversas e sempre se mantinha distante. Saía à rua apenas por causa do trabalho ou compras. Os colegas se referiam a ele igualmente. Antissocial, por conta própria. Não fala demais. Ele cumpria tarefas, nunca discutia, mas também não buscava contatos. Ninguém o chamava de agressivo ou propenso a conflitos. Mas exatamente esta indiferença e frieza assustavam. Ele podia trabalhar semanas lado a lado com pessoas e ao mesmo tempo não pronunciar uma única frase pessoal. Em seu dossiê não havia bandeiras vermelhas habituais, nem diagnósticos psiquiátricos, nem reclamações de vizinhos, nem protocolos policiais. Ele era como folha limpa. E isso tornava a situação ainda mais alarmante, quando o suspeito tem motivos óbvios ou problemas no passado. É mais fácil montar o quadro. Mas Kowalski parecia pessoa fantasma. Ele como se desaparecia entre as linhas dos documentos, deixando atrás de si apenas vazio. Para a investigação, isso se tornou o verdadeiro enigma. A ausência de motivos e sinais brilhantes não facilitava, mas complicava o caso, porque neste vazio nascia a nova pergunta. Se uma pessoa que por décadas parecia quieta e imperceptível acabou no centro de tal história, significa que escondia sua verdadeira essência muito longa e muito habilmente. Exatamente esta descoberta empurrou a polícia para o próximo passo. Busca em sua garagem e velho picape, onde podia estar guardada a verdade sobre aquela mesma noite de outubro. Os investigadores sabiam. Esta era a sua chance de apertar Kowalski. No escritório de interrogatórios não havia palavras desnecessárias. Na mesa diante dele abriram um mapa da cidade com pontos marcados de deslocamentos de seu telefone na noite do desaparecimento de Ava. Linhas vermelhas mostravam tudo. Como ele saiu da construção, como brevemente acabou no bairro de residências, como depois voltou de novo. A evidência parecia indiscutível. Qualquer outro em seu lugar começaria a se justificar, se confundir, possivelmente quebrar sob pressão. Mas a reação de Kowalski acabou sendo completamente diferente. Ele levantou o olhar para o mapa, depois novamente baixou para baixo e disse baixo: "Isso é erro." Esta frase se tornou o seu escudo. Repetidas vezes, a cada novo argumento, a cada esclarecimento, ele respondia a mesma coisa. Nenhuma emoção, nenhuma oscilação. Ele não levantava a voz, não discutia, não pedia advogado. Simplesmente sentava, olhando através dos investigadores, e repetia: erro. Seu comportamento lembrava a parede de pedra contra a qual se quebravam todas as tentativas de pressão. O grupo investigativo se preparou para este interrogatório cuidadosamente. Eles construíam perguntas de forma a pegá-lo em detalhes. Começavam suavemente, passavam aos detalhes. Primeiro, a que horas ele saiu para o turno? Depois, onde exatamente estava no intervalo de 20 minutos? Então, por que suas explicações não coincidiam com registros da portaria? E, finalmente, mostravam números exatos e gráficos de deslocamentos de seu telefone. Mas o resultado era um e o mesmo. Ele não mentia diretamente. Simplesmente negava tudo e não dava nada em troca. Os investigadores intensificavam a pressão. Um deles levantava a voz, outro fingia que simpatizava e tentava entender. Usavam o recurso policial bom e mau. Entravam em cena fotografias, protocolos, registros de depoimentos de colegas. Tudo o que devia desequilibrar. Mas Kowalski permanecia frio e distante. Em algum momento parecia que ele, em geral, parou de ouvir o que lhe diziam. Seu rosto não mudava. Apenas as mãos sob a mesa se apertavam em fechadura. O interrogatório durou várias horas. No final, os investigadores entendiam. Mais longe ele não iria. Ele nada assinaria, não confessaria,
não daria a menor rachadura. Para o protocolo, restava apenas fixar suas palavras e sua recusa. Mas isso não era suficiente. Saindo do escritório, o grupo investigativo discutiu os próximos passos. Tudo indicava uma coisa: sem evidências físicas, sem provas materiais, esta pessoa assim permaneceria suspeito sem provas. E por isso, a decisão foi óbvia. Com base nos dados digitais e sua mentira, eles receberam mandado. À frente estava a busca, em sua garagem, sua casa e naquele mesmo velho picape que ele vendeu alguns meses após o desaparecimento de Ava. Agora a investigação passava para a nova fase, onde deviam falar as coisas e não as palavras. A busca na garagem de Frank Kowalski à primeira vista não prometia nada especial. Prateleiras empoeiradas, ferramentas enferrujadas, caixas com tralha juntada por décadas. Os investigadores metodicamente desmontavam tudo por ordem, fixando cada achado. E aí no canto, numa caixa velha, eles encontraram um par de botas de trabalho gastas. Para olho comum, calçado comum, nada notável. Mas para aqueles que levavam este caso, o achado imediatamente despertou associação. Um ano atrás, quando Ava apenas desapareceu, a patrulha fotografou na beira da rodovia rastro de bota pesada. Então esta foto foi arquivada no caso, mas não deram grande significado. Não havia evidência para comparar. E agora o círculo se fechou. As botas de Kowalski podiam se revelar aquele mesmo detalhe que conectaria o início da investigação com sua culminação. O calçado foi cuidadosamente embalado e enviado ao laboratório. Os especialistas se puseram ao trabalho minuciosamente. Primeiro mediram tamanho e forma da sola, depois compararam com a imagem do rastro conservado no arquivo digital. Verificaram cada saliência, cada dano no piso. Mesmo os menores danos da sola eram considerados. Tais pequenas assinaturas de calçado é impossível repetir. A espera dos resultados se arrastou longamente. O grupo investigativo entendia. Se a coincidência se confirmar, isso já não será insinuação indireta, mas ligação física direta entre Kowalski e o local do desaparecimento de Ava. Todas as conversas sobre casualidades ou erros cairão por si só. Quando o veredicto soou, não restaram dúvidas. Os especialistas declararam: coincidência 100%. O rastro na beira e as botas da garagem. Uma e a mesma coisa. Isso foi confirmação definitiva de que na noite do desaparecimento exatamente Kowalski estava perto de Ava e exatamente ele deixou rastros no lugar de onde ela não voltou mais. Agora, a polícia tinha a chave que abria todo o caso. Os dados telefônicos mostraram sua rota. As fibras na jaqueta confirmaram contato com a construção. E as botas colocaram ponto gordo. A ligação entre o suspeito e o local do desaparecimento se tornou direta e irrefutável. A partir deste momento, a investigação passou para a fase final. À frente estava a busca das últimas evidências faltantes e preparação para a prisão que devia pôr fim a esta história. A sala para interrogatórios novamente recebeu com silêncio. Desta vez, os investigadores mudaram a tática. Eles não tentavam mais convencer ou pressionar com argumentos. Na mesa diante de Frank Kowalski deitou pasta fina. Dentro, conclusão da perícia das botas. As folhas não foram lidas em voz alta e não comentaram. O investigador simplesmente abriu a pasta e a virou para ele. Depois se recostou no encosto da cadeira e silenciou. O silêncio se prolongou. Som do ventilador, farfalhar de papel e relógio na parede eram o único que enchia a sala. Kowalski sentava imóvel. Alguns minutos ele fingiu que olhava para o lado, mas depois o olhar, mesmo assim, deslizou pelas linhas do relatório. Fotografia da pegada da beira. Tabelas comparativas. Veredicto. Coincidência completa. Seu rosto não mudou imediatamente. Mas olhar atento notava pequenas coisas. A mandíbula tensionou. Os dedos que estavam na mesa começaram a se mover lentamente, como se ele tentasse apagar sujeira invisível. Os ombros um pouco abaixaram. O investigador continuava calado. Kowalski várias vezes respirou fundo, como se fosse dizer algo, mas silenciava. No final, ele levantou os olhos,
A voz era baixa, rouca, como se cada palavra custasse com dificuldade. Ele pronunciou: "Eu não queria isso." Saiu por acaso. A partir deste momento começou sua narrativa. Frank confessou que naquela noite ia para o turno. Viu Ava na beira e parou. Primeiro quis dar carona, mas a conversa se transformou em discussão, palavra por palavra, resposta áspera. E tudo saiu de controle. Quando entendeu o que aconteceu, veio o pânico. A única coisa que veio à cabeça: esconder o feito. Ele sabia que à noite na construção quase não havia pessoas, por isso a levou direto para lá. A armadura da 7ª coluna já estava preparada para a fundição. Ele a jogou dentro e estava certo de que o concreto para sempre esconderia os rastros. A confissão levou alguns minutos. Não houve histeria. Não houve arrependimento. Apenas exposição seca, como se ele mesmo até o fim não acreditasse que finalmente disse isso em voz alta. Os investigadores fixaram cada palavra. Agora eles tinham tudo: dados digitais, evidências físicas e confissão. O caso, que começava como desaparecimento sem rastro, se completou com confirmação oficial do que aconteceu naquela noite de outubro. Adiante restava a última etapa: tribunal e sentença, que devia colocar ponto final definitivo nesta história. A história contada por Frank Kowalski impressionou os investigadores por sua banalidade. Não havia nem plano pensado, nem roteiro complexo. Tudo começou do mais simples, cotidiano, mas exatamente isso tornou o acontecido tão terrível. Ele ia para o turno noturno. A chuva caía em cortina, a estrada brilhava dos faróis. Na beira estava Ava, encharcada, com mão levantada. Kowalski afirmava que primeiro ele nem ia parar, mas depois mudou de ideia. Ela podia congelar, se molhar e alguém outro mesmo assim a pegaria, disse ele no interrogatório. E esta decisão se tornou o primeiro passo para a tragédia. Sentando no carro, Ava primeiro silenciou. A música tocava baixo, e eles iam em silêncio alguns minutos. Depois Kowalski, segundo suas palavras, tentou falar paternalmente. Ele começou a falar sobre sua vida, sobre ela brigar à toa com os pais, à toa se relacionar com Léo. Ele se considerava mais velho e mais inteligente, e decidiu que era obrigado a explicar isso a ela. Ava, que acabara de sair de casa após mais uma discussão, não queria ouvir isso. Segundo palavras de Kowalski, ela abruptamente o cortou. Disse algo que o tocou profundamente. No protocolo se conservou apenas sua descrição. Ela disse o que não devia ter dito. Mas repetir literalmente ele se recusou mesmo no tribunal. Adiante, os eventos se desenvolveram rapidamente. Ava se estendeu para a maçaneta da porta, se preparando para sair direto em movimento. Era outubro chuvoso, noite, rodovia. Situação onde passo para o lado podia terminar em tragédia. Kowalski, em pânico, agarrou sua mão, tentando segurar. Começou luta curta. Ele a segurava pelo ombro. Ela se soltava. E neste momento sua cabeça bateu no vidro lateral. Segundo palavras de Frank, seguiu o silêncio. Ele entendeu que aconteceu irreparável. Assento do motorista, painel de instrumentos, som da chuva no teto. Tudo isso se fundiu num quadro que congelou em sua memória. Adiante começou o pânico. Ele entendia. Se agora chegar na construção e chamar ajuda, seria o fim de sua vida. Polícia, acusação, prisão. Na cabeça corriam pensamentos de que o acusariam ainda mais forte do que merecia. E então nasceu decisão. Esconder os rastros. Ele conhecia a construção, conhecia o cronograma. A coluna número 7 deviam fundir na madrugada. A armadura já estava pronta. A ferragem sobressaía com barras vazias. À noite, no canteiro quase não havia pessoas. Ele entrou no objeto pela entrada de serviço, onde tinha passe. O carro colocou num canto escuro onde não chegava a luz dos refletores. Kowalski afirmava que agiu rapidamente. Ele retirou Ava do picape, carregou uns 30 metros até a coluna e a baixou dentro da armadura. Tudo levou não mais que 15 minutos. Ele estava certo de que o concreto que derramariam de manhã para sempre a esconderia. No interrogatório ele repetia:
Eu pensei que fiz esconderijo ideal. E nisso estava toda a simplicidade terrível do crime. Nenhum esquema engenhoso, nenhum detalhe pensado. Discussão casual, reação de pânico, decisão fria de esconder rastros onde ninguém nunca procuraria. Para a investigação, esta reconstrução se tornou o último elo. O quadro que se montava de fragmentos, rastro da bota, fibras da luva, dados do telefone, agora adquiriu forma. Pela boca do próprio Kowalski, eles ouviram como tudo aconteceu passo a passo. A próxima etapa já era inevitável. Passar o caso ao tribunal, onde confissão e evidências deviam se tornar sentença. Na sala do tribunal, o caso de Ava Miller adquiriu contornos definitivos. A principal questão que estava diante dos jurados soava da boca do advogado de defesa. Foi isso assassinato a sangue frio ou casualidade trágica, após a qual seguiu o ato terrível? Exatamente esta linha se tornou a última tentativa de salvar Kowalski da sentença mais pesada. O processo durou várias semanas. Nas audiências se apresentaram especialistas, criminalistas, policiais que levaram o caso desde os primeiros dias. A sala do tribunal atentamente escutou como especialista em provas digitais, passo a passo, mostrou no mapa a rota do telefone de Kowalski. A obviedade das coincidências causou forte impressão. Outro especialista demonstrou foto do rastro da beira e botas encontradas em sua garagem. Cada detalhe coincidia até milímetro. Na sala estavam presentes os pais de Ava. Seus depoimentos não tocavam evidências. Eles falavam sobre como viveram na espera do retorno da filha, como por anos esperaram pelo menos uma notícia. Suas palavras foram acompanhadas de lágrimas e exatamente este momento se tornou culminação emocional do processo. No fundo deles, o rosto de Kowalski permanecia frio, alheio. Ele sentava imóvel, olhando para um ponto, como se o que acontecia não o tocasse. O lado da defesa tentava insistir que tudo o que aconteceu foi casualidade. O advogado repetia. Kowalski não planejou. Ele se assustou, cometeu bobagem e depois disso fez escolha desesperada de esconder o feito. Mas a acusação se apoiava não em emoções, mas em fatos. Ocultação, mentira nos interrogatórios, destruição de evidências. Tudo isso falava que suas ações foram não espontâneas, mas conscientes e calculadas. A decisão do jurado soou após várias horas de discussões. O veredicto foi unânime. Culpado. O juiz se levantou e leu a sentença. Frank Kowalski recebeu prisão perpétua com direito à liberdade condicional apenas após 20 anos. Assim terminou a história que começou com discussão familiar banal e se completou na sala do tribunal. Mas para os moradores de Port Blossom, esta sentença se tornou apenas tentativa de fechar ferida que ficará na memória por muito tempo. Hoje a ponte Blossom Narrows parece símbolo do Port Blossom moderno. Por ela todos os dias se move fluxo de carros, pelas trilhas de pedestres passeiam famílias, correm esportistas. Para turistas isso é atração, para locais, parte da rota habitual. Mas para aqueles que conhecem a história, esta ponte se associa não apenas com progresso. Ela se tornou lugar onde concreto escondeu segredo um ano inteiro. Todos os dias, centenas de pessoas passam a alguns metros do que nos documentos se chama local da descoberta. E para muitos este pensamento esfria mais forte que qualquer relatório documentário. A família Miller não conseguiu continuar a vida em Port Blossom. Após o tribunal, eles foram para outro estado, evitando conversas e atenção. Sua casa na periferia leste da cidade ficou vazia muito tempo, até ser vendida. Os vizinhos diziam que viram como as últimas coisas foram carregadas em silêncio, sem despedidas. Isso parecia não mudança, mas fuga da cidade onde cada canto lembrava o passado. Léo, aquele mesmo rapaz que um ano foi considerado o principal suspeito, ficou. Ele continuou a viver em Port Blossom, mas sua vida mudou irreversivelmente. Mesmo após dados justificativos, as pessoas continuavam a sussurrar pelas suas costas. Para uns, ele para sempre ficou, aquele rapaz com quem ela brigou na última vez. Seu nome para sempre se fundiu com esta história, e se livrar desta marca, ele já não conseguirá. Frank Kowalski
cumpre punição. Na colônia, ele se tornou o mesmo que foi em liberdade, silencioso e imperceptível. Nem arrependimento, nem reconhecimentos abertos sobre motivos ele não deu mais. Os protocolos judiciais assim ficaram o único lugar onde se fixaram suas palavras, e a própria ponte continua de pé. Para as autoridades, ela, objeto de infraestrutura, símbolo de desenvolvimento. Mas para moradores que lembram a história, ela se tornou monumento do outro lado da natureza humana. Lá onde devia haver apenas concreto e aço, acabou o lugar que para sempre se ligou com o nome de Ava Miller. A ponte Blossom Narrows se tornou cicatriz no corpo da cidade. E por maior que seja o fluxo de carros, quantas novas histórias não aconteçam ao redor, esta cicatriz já nunca desaparecerá.